Olá, seja bem-vinda, bem-vindo mais uma vez ao Capital Natural. Na semana passada a gente falou sobre o quadro da fome no Brasil. Atualmente a insegurança alimentar afeta 125 milhões de pessoas nesse país. Mais da metade dos brasileiros que almoçam sem saber se vão jantar ou jantam sem saber se vão tomar café da manhã no dia seguinte. Na semana passada a gente debateu um pouco sobre o papel da pandemia com força na favela. Como é que a pandemia afetou diretamente, não só no sistema de saúde, do qual os moradores das favelas têm acesso ou não têm acesso, mas também como é que afetou a cozinha, as panelas dos brasileiros que moram nessas comunidades. Mas a gente falou também sobre solidariedade, como o brasileiro está cada vez mais solidário. Por isso, a gente conversou aqui com a Paula Fabiani, que é diretora-presidente do IDES, que é o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social e autor de livros sobre esse tema, como fundos patrimoniais filantrópicos. Eu também recebi o Preto Zezé, produtor artístico e musical, empresário, escritor e ativista cearense e atual presidente global da CUFA, Central Única das Favelas. E o Igor Alexander Amorim, pastor evangélico há 6 anos, com ministério próprio na favela de Paraisópolis e coordenador do G10 Favelas. Mais uma vez recebo os 3 aqui para continuarmos esse assunto tão importante e falarmos um pouco mais sobre como a pandemia tem alterado o nosso dia a dia também, ao falarmos de solidariedade e quais serão as cicatrizes daqui para frente que esse movimento tão duro para a nossa história vai deixar. Nós vamos ouvir agora sobre o tema o professor Walter Belic, que é do Instituto de Economia da Unicamp. Dá só uma olhada. Nesse momento em que se fala tanto de celebrar símbolos pátrios, de patriotismo, eu queria chamar a atenção para outro tipo de patriotismo, que não tem a ver com objetos, com momentos históricos, mas tem a ver com a celebração dos compatriotas, que seriam os brasileiros e brasileiras que estão tentando sobreviver nesse período de tanta dificuldade que nós estamos vivendo. São pessoas que não têm o que comer no dia a dia. E aí, nesse caso, entra a solidariedade, entra a ajuda de outros brasileiros. Segundo os dados que foram levantados no final do ano passado, nós temos aproximadamente 19 milhões de pessoas em situação de fome crônica, ou seja, não tem o que comer. E outros 115 milhões de pessoas que estão em insegurança alimentar. Não conseguem fazer as 3 refeições diárias com a quantidade e qualidade de alimento suficiente para se manter. Para essas pessoas, o que resta é a solidariedade. Resta a doação, resta a ajuda, resta o apoio do vizinho, do colega, do companheiro de trabalho. Infelizmente, essa função que deveria ser do Estado não está sendo cumprida. Então não nos resta outra coisa a não ser trabalhar com a solidariedade e aí mais para frente vamos lutar para retomar esse desenvolvimento, essa situação social que nos colocou entre os países em desenvolvimento. Paula, seja bem-vinda mais uma vez. Que bom ter você aqui no Capital Natural mais uma vez comigo. E a gente falou um pouco sobre o papel do empresariado na semana passada, sobre o papel do IDES em conscientizar. E aí você citou, durante uma resposta sua, um dado que mostra como o brasileiro tem vontade de doar, mas às vezes não sabe como doar ou não completa essa fase. Apenas tem a vontade e fica na vontade. Por que você acha que para muita gente isso fica na vontade? Não sai do papel, não sai do desejo, não sai do sonho. É falta de informação? É falta de o que saber doar? Ou você acha que é o medo também? Então, obrigada por estar aqui novamente, uma honra e um prazer, mas essa é uma questão interessante. Na verdade, o brasileiro é muito solidário, 2/3 das pessoas doam, seja bem, seja recursos financeiros, ou mesmo faz algum tipo de trabalho voluntário. Mas só metade desse recurso vai para uma organização da sociedade civil, para uma ONG, né, para uma instituição. Esse volume de doações representa em torno de 13 bilhões de reais, é bastante recurso, e que representa 0,23% do produto interno bruto do nosso país. Você pode falar, puxa, é muita coisa. Porém, quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente está falando de 1,5%,
Então dá para a gente crescer 7 vezes. E quando a gente fala da Inglaterra, né, eu estou falando aqui de países que têm uma cultura filantrópica bem desenvolvida. A gente está falando de meio, mais próximo, né? Só precisamos crescer, dobrar o volume de doações no nosso país para chegar mais perto de um país como a Inglaterra. Mas acho que o que é importante trazer é que o brasileiro ele tem uma atitude emotiva em relação à doação. Ele doa a partir da percepção do sofrimento, e ele doa para aliviar um sofrimento imediato. Então, ele doa muito em emergências, que é o que aconteceu durante a pandemia, quando tem uma catástrofe, ele doa quando ele vê algo que está acontecendo e ele quer ajudar naquele momento. Mas ele não percebe a doação como um ato de cidadania, um ato de participação social, assim como votar, protestar, cobrar do governo. A gente tem várias maneiras de melhorar a nossa sociedade, e a doação é uma delas. O brasileiro ainda não fez essa ligação. Então, por exemplo, né, se a gente fala de corrupção, todo mundo é contra a corrupção. São pouquíssimas as pessoas que apoiam organizações que combatem a corrupção. Então, essa ligação entre o que eu quero mudar na sociedade, o que eu quero que seja transformado, e eu doar para essa causa, o brasileiro ainda não faz. Acho que a pandemia acelerou essa percepção de que é preciso fazer alguma coisa e que a gente também é parte da solução, né? Acho que a Covid trouxe uma percepção de que existem problemas que são de todos nós, independente da nossa classe social, da nossa origem, da nossa raça, atinge a todos. E criou um movimento de maior solidariedade. Nós começamos a fazer a pesquisa Doação Brasil e já fizemos os grupos focais, que são grupos de conversa sobre doação. A gente está fazendo agora o trabalho de campo de questionário, para tentar ver se esse número que certamente cresceu, né, de doações durante a pandemia, e também separar o que é pandemia e o que não é pandemia, o que são doações recorrentes, aquele doador que doa todo mês e que realmente apoia uma causa de forma recorrente, contínua. Mas, falando dos grupos focais, desses grupos de conversa, o que a gente percebeu é que, primeiro, os não doadores, eles hoje não se chamam de não doadores. Virou quase que uma vergonha na sociedade brasileira você não doar, o que é uma notícia positiva, é sinal de que nós estamos amadurecendo a cultura de doação. E o que era no passado uma palavra mais recorrente que surgia nessas conversas, que era a solidariedade, foi substituído pela empatia. E isso mostra mesmo esse amadurecimento, ou seja, as pessoas começam... É um movimento, quando você começa a olhar para o outro e se preocupar com o outro de forma empática, ou seja, se colocar no lugar dele, você cria realmente esse laço que é importantíssimo para a criação de uma cultura de doação. Então, o que a gente vê é que existe, né, um amadurecimento da cultura de doação no Brasil, né, com o engajamento das empresas, mas também das pessoas físicas, e o que a gente percebe é que é possível, né? O IDES fez uma iniciativa junto com o Movimento Bem Maior e a plataforma Bem Social da criação do Fundo Emergencial para a Saúde. Nós saímos com uma meta de captação de 5 milhões, captamos 40, 8 vezes mais de 10 mil doadores no Brasil inteiro, e doamos para mais de 60 hospitais, instituições filantrópicas que estavam atuando aí no combate à pandemia. O que isso mostra, né? Eu trouxe essa informação, e doamos milhares de respiradores, equipamentos, materiais de proteção, medicamentos, mas mostra que é possível, né? Acho que o Preto Zezé trouxe na nossa outra conversa que a gente não pode tratar a desigualdade como algo natural da nossa sociedade, porque não é natural. A gente tem que olhar para isso como algo não natural que tem que ser combatido e tem que ser eliminado, porque é um problema de todos nós e afeta todos nós. Não é a desigualdade está lá, tem desigualdade social e não é um problema meu, mas isso nos afeta diretamente e afeta cada um de nós e afeta as próximas gerações e afeta o desenvolvimento do país. Então é importante não tratar isso como algo natural e realmente a gente trabalhar para fortalecer essa cultura de doação, que é um mecanismo de participação social do brasileiro, e mudar a posição do Brasil no ranking de solidariedade, que é o Índice Global de Solidariedade,
que é publicado pela Charity Aid Foundation, pela CAF, onde o Brasil ocupa a posição 74 de 126 países. Isso não condiz com o tamanho e com a riqueza do nosso país. Claramente, a gente deveria estar mais bem posicionado e podemos chegar lá, se a gente já tiver ações colaborativas e a participação de todos na promoção da doação, porque é importantíssimo para as organizações da sociedade civil receber doações. E elas foram as primeiras a reagir, as primeiras a criar iniciativas, as primeiras a atender os que mais precisam na sociedade. Não foi o governo, nem foram as empresas, eles vieram depois, e o governo, na verdade, como o Igor comentou, né, também no outro bloco, ele veio com auxílio emergencial, né, não teve ações que foram muito além disso, mas foi a sociedade civil que respondeu e que realmente trouxe soluções para os problemas daquele momento e para aquelas localidades de forma muito ágil e eficiente, né, fazendo chegar o que era importante para aqueles que mais precisam. Zezé e Igor, se há muita solidariedade, há muita empatia, há muito que louvar desse Brasil e aplaudir desse Brasil que doa e que sabe dividir as coisas, há outro lado também, há um Brasil do preconceito, o Brasil que acha que está criando uma sociedade que não quer trabalhar. Há quem diga que está aí ao alcance de todo mundo, é só estudar, é só trabalhar, é só querer e por aí vai. Como é que é o outro lado? O lado de quem sofre o preconceito, o lado de quem diariamente escuta de canto de boca ou de algum carrão com vidro fechado, que é muito fácil, era só ter trabalhado, era só ter estudado e por aí vai. Olá a todos, mais uma semana, muito obrigado por dar voz à favela, mais uma semana no seu programa. E essa é uma realidade que vivemos todos os dias, que quando a gente coloca o travesseiro, bota a cabeça no travesseiro e dorme dentro da favela e acorda, tem um preconceito muito grande também acerca de CEP, porque antigamente todos nós da favela de Paraisópolis diziam que moravam no Morumbi, por conta do preconceito do CEP, vai entregar um currículo, coloca como se fosse no Morumbi, por medo, o preconceito de não ser aceito naquela empresa. E a dificuldade dentro da favela é muito maior. Se você vê a diferença entre um jovem estudante da favela de Paraisópolis, com as demais favelas, com os 14 milhões de periféricos no Brasil, e a diferença de um jovem que mora aqui ao lado, não discriminando, nem querendo menosprezar quem mora aqui no Morumbi, você vai ver que o jovem, para ele chegar até a escola, ele vai ter que batalhar e matar um leão por dia para conseguir aquilo, e as dificuldades, é a mesma coisa. A gente tem uma iniciativa aqui em Paraisópolis chamada Emprega Comunidades. Muita gente fala que é preguiçoso, que não quer, mas não, o jovem de Paraisópolis, a gente vê muitos casos aqui em Paraisópolis que o jovem não tem condição de colocar um tênis, não tem condição de imprimir um currículo para levar, não tem condição, você conseguiu imprimir, conseguiu a vaga, vai fazer um teste, mas não tem condição de pagar a passagem para ir para o emprego. Então, essa é a grande dificuldade dentro da comunidade, essa é a grande dificuldade, esse preconceito muito grande. Hoje, o jovem de favela, a gente tem a favela tem a cultura do funk, que virou uma movimentação cultural, e o único lugar onde o jovem hoje consegue estar, por conta das condições financeiras, é o baile funk, que é dentro da favela. Hoje nós temos um dos maiores bailes funks do Brasil aqui em Paraisópolis, que é o baile da 17, e por incrível que pareça, 95% dos frequentadores do baile não são de Paraisópolis. Se aqui já não tem infraestrutura, se aqui já não tem lazer, se aqui já não tem cultura, imagina esses jovens que estão do outro lado de São Paulo, na Zona Leste, que estão em Minas Gerais, que estão no Rio de Janeiro, que vêm para cá para tentar se divertir, para tentar buscar a felicidade em algo, e eles não têm a oportunidade. Eu acredito que o jovem, se tivesse condição, ele está no Lollapalooza, no Rock in Rio, ele estaria numa festa que desse para ele pagar, mas hoje ele não tem, então ele trabalha a semana toda para vir para dentro de um baile, onde não tem estrutura nenhuma, não tem um banheiro químico, não tem uma segurança, e que infelizmente essa é a realidade do jovem que a gente não pode menosprezar. Já acrescento então aqui, já que você citou o baile funk, você tem um projeto muito legal, inclusive, de mediação de conflitos dentro do baile funk. Como é que é isso, Igor? Como é que surgiu essa ideia?
e como é que ele funciona dentro de Paraisópolis? O projeto chamado Rompendo Fronteiras nasceu num Réveillon. Esse Réveillon eu fui convidado para jantar, para ceiar na casa de um amigo, e ele morava na rua do baile funk. E quando eu entro dentro do baile, eu me deparo com crianças, infelizmente, nas drogas, no álcool. E eu vi todo aquele sistema, eu vi aquelas pessoas presas à falta de oportunidade. E eu chorei naquela madrugada e disse: eu preciso mudar a vida, nem que seja de uma pessoa. Então a gente começou a fazer um trabalho dentro do baile da 17, que é o maior baile funk do Brasil, né? Cerca de 12 mil pessoas frequentam o baile no final de semana. E a gente fez um trabalho de intermediação de conflitos, pronto atendimento e conscientização. Porque muita gente julgou as mortes dos 9 jovens aqui em Paraisópolis, foi no trabalho, na porta da minha igreja, onde morreram 3 jovens na porta, e na viela morreram 7. E os outros dois arrastaram eles para a viela. E muita gente julgou aqueles jovens: se estivesse na igreja não estaria morto, se estivesse em casa não estaria morto. Mas ninguém via a história, o porquê daquele jovem estar ali, o porquê daquele jovem só ter aquilo para curtir, para se divertir. E a gente fica muito mal, porque eu lutei para salvar aqueles jovens, e num sábado, na madrugada, eu perdi 9. Na porta do trabalho, que a gente luta tanto para mudar a vida desses jovens, para dar uma oportunidade de empreendedorismo, para uma capacitação, para mostrar um futuro maior, mostrar esse mundo lindo que nós temos, né? Para mostrar as oportunidades. Infelizmente, a falta de políticas públicas para a favela, para nós favelados, fez com que isso acontecesse. Então, é um preconceito muito grande. Eu sou conhecido como pastor do funk, e até mesmo a religião, ela me recriminou pelos jovens ter colocado o nome pastor do funk por conta do trabalho social. E isso é muito difícil para quem é da favela. Isso é muito difícil para quem é um jovem periférico que não tem oportunidade, que vê, infelizmente, o tráfico, as organizações criminais, pegando todos os jovens, dando oportunidade de ter uma moto boa, 1000 cilindradas, ter dinheiro no bolso, e não ter uma oportunidade para o jovem aprender um instrumento, na vida, ter um empreendimento. Isso é a realidade nua e crua que nós vivemos todos os dias, e que nós precisamos combater com o amor, com a diferença, com a empatia. Como falou das empresas, tem muitas empresas a ajudar, e a gente precisa fazer essas conexões. O favelado, a gente precisa conectar essas empresas à favela, mostrar que a favela é mais, que não tem oportunidades, mostrar que não é preguiça, mas sim falta de oportunidades. Forte e importante relato. A Ivani Lucena, nossa querida produtora aqui no Band News TV, me lembrou uma frase da Carolina Maria de Jesus: quem inventou a fome são os que comem. Zezé, eu quero te ouvir também sobre esse assunto. O Igor estava falando quando a favela fala, e é importante a gente ouvir. Então, quero te ouvir também, querido. A gente tem dado desde o início da pandemia sobre os problemas que já gravando, né? Agora a gente vai ter problemas estruturais. Se você pegar 2 pontos, vamos ver aqui a saúde, por exemplo, onde gente que pegou Covid, que teve que perder os seus empregos, se afastar dos seus locais, a gente só teve que sair até de casa, a gente nem casa tinha, foi para casa de parentes, né? Não teve mais como pagar o aluguel, e aí foi. Essas pessoas agora que sobreviveram ao Covid, né, elas sequelas, elas estão sem emprego. Nenhum sistema de saúde, nenhum projeto econômico está voltado para essas pessoas. Elas estão aí, no limbo, na ausência de políticas públicas. Na área da educação, os problemas também que geram grave da desigualdade, os indicadores de educação, os IDEBs baixíssimos, você vai ver que se acumula de novo uma realidade extremamente preocupante. E aí, o que já era ruim está pior. E aí tem saída? Tem muita saída.
tem uma série de alternativas e ações para serem feitas. E a favela que está na ponta, na prática, já está desenvolvendo alternativas operacionais que muitas vezes nem os governos desenvolvem. Então é só olhar o que a sociedade já está fazendo, se inspirar e aplicar. E tem muita coisa boa sendo feita por organizações como a CUFA, Gerando Falcões, G10 e outros mais, que estão no cotidiano das favelas fazendo acontecer. Diante de um quadro que a responsabilidade não seria nossa, do ponto de vista constitucional, mesmo diante de uma realidade extremamente injusta e desigual, porque às vezes muitos de nós nunca saímos da rua, mas que as nossas próprias vidas para que outras pessoas iguais a nós não morram de maneira tão frágil, ou seja, é um naufrágio generalizado? É, mas o afogamento ele é individual, e para isso a gente tem que jogar muitas boias, principalmente para mulheres, mães solteiras que estão com seus filhos em casa, que não estão da escola há um ano, estão com idosos em casa, estão sem economia alguma, e não pode deixar se afogar, então não pode deixar ninguém para trás. Paula, a gente está do lado de cá ouvindo com muita atenção o que o Zezé e o Igor estão falando, e quando a gente fala em desenvolvimento, como o próprio nome do IDES fala, a gente está falando em diminuir desigualdade também, né? Como é que você acha que a gente vai sair dessa pandemia num país tão desigual que a gente tem hoje em dia? Nossa, foi muito forte, né? Eu estou aqui até emocionada. Eu acho que realmente, nesse momento, é difícil pensar em desenvolvimento, a gente está buscando salvar vidas, né? Dar oportunidades para aquele que não tem, né? E eu acredito muito que a gente tem que empoderar essas vozes, ouvir essas vozes, fortalecer as vozes, né, dessas pessoas, e é aí que a gente vai achar os caminhos. Mas, claramente, tem dois temas que são centrais para o desenvolvimento do país, né? E o Preto Zezé já trouxe. Educação. O que aconteceu nesse ano de pandemia com as crianças das escolas públicas é dramático, né? A gente já tinha tantos problemas para enfrentar em relação à melhoria do sistema público de educação, e agora, com a pandemia, quer dizer, a gente foi mais para trás ainda. Como é que a gente enfrenta isso? E claramente passa por um processo de apoiar a escola pública para que ela possa também oferecer o sistema híbrido de educação, né? Então, como é que a gente usa também a tecnologia a favor dos alunos, mas não é um aluno em casa, mas levando o aluno para a escola. E, portanto, precisamos aí dar infraestrutura para as escolas públicas para que elas possam adotar o sistema híbrido, não só a infraestrutura física, mas também capacitando os professores, trazendo conteúdos que eles possam utilizar, ajudando na escolha desses conteúdos. E um outro tema que é fundamental é a questão da inclusão produtiva, da geração de emprego e renda. Esse é um tema fundamental, né, para a gente poder realmente dar oportunidade para que essas pessoas gerem renda e elas consigam sobreviver, viver, né? E aí eu acho que programas voltados para a inclusão produtiva são fundamentais. A gente tem umas iniciativas nesse sentido e estamos agora também estudando como é que a gente faz uma contribuição para ajudar as escolas públicas do país, porque esses são dois temas dramáticos para o desenvolvimento do Brasil. Acho que essa é fundamental. Volto a dizer, como disse no outro bloco, né, a cultura de doação, existe até um movimento por uma cultura de doação que promove esse tema, e acho que passa também, né, pelos brasileiros continuarem a fazer a prática da doação para sustentar essas iniciativas que vão ajudar no processo de desenvolvimento do país. Vamos ouvir agora uma fala do Babalorixá Joaquim Azevedo, gestor do projeto Odara Social, sobre esse assunto. Então, o Odara Social ele nasce no final de 2017 para 2018, antes da pandemia chegar ao nosso país, né, através de Covid-19. Observamos que o poder público não prestava assistência à periferia que fica no entorno do Ilha Chame de Odara, instituição do qual eu sou sacerdote. Com a ajuda de pessoas físicas, pessoas jurídicas, hoje atendemos mensalmente 150 famílias, das 400 que nós temos cadastradas, e acreditamos de que em algum momento, né, com apoio, com respaldo dos nossos parceiros, vamos conseguir atender a todas elas. Quando a gente fala de solidariedade num momento como esse,
não é simplesmente ter empatia pelo seu semelhante, é uma questão humanitária, né? Se todos nós, religiosos ou não, tivéssemos o mesmo foco e empenho em tirar o Brasil do mapa da fome da ONU, mais uma vez, e usássemos nossos dogmas religiosos, né, nossa fé, para questões benéficas, certamente alcançaríamos a solução e o objetivo que é o bem comum e o bem do nosso igual, do nosso co-irmão. Então, mantenha a sua fé de pé, transmita o que você tem de melhor e aquele axé. Olha, muito obrigado a todos por estarem mais uma vez comigo no Capital Natural. Foi muito bom ouvi-los, foi muito bom fazer essa ponte também e entender um Brasil que é muito mais profundo do que muitas vezes muita gente acha que é. Paula, Igor, Preto Zezé, muito obrigado aos três e até uma próxima oportunidade, viu? Tchau. Paula Fabiane do IDES, o Preto Zezé, produtor artístico e musical, atual presidente global da CUFA, Central Única das Favelas, e o Igor Alexandre Amorim, pastor evangélico e coordenador do G10 Favelas. A você que nos acompanhou também aqui no Capital Natural, muito obrigado. Uma excelente semana pela frente. Continue se cuidando e até o próximo fim de semana, viu?